Olá, crianças. Vamos a mais uma aula de português. Aqui nós estamos no nosso livro didático, na página 77. E vamos ver aqui a letra P. Nós já fizemos algumas atividades, mas aqui nós temos a história da letra P. As primeiras escritas dessa letra até chegar na forma de hoje. Os egípcios escreviam bem no início da escrita, das formas da escrita, a letra P parecendo uma boca aberta, e até hoje não se sabe o porquê eles representavam o som P com este símbolo, e foi modificando até estar hoje desta forma que nós usamos. Vocês vão realizar a parte da pesquisa. Vocês vão pesquisar 3 palavras que tenham a letra P e colar no caderno de vocês. Nós poderíamos, se juntos na escola, fazer uma lista com palavras de cada coleguinha, mas aí vocês podem colocar mais de 3 palavras para pesquisar e ler mais. No final, vocês vão fazer a tarefa da memória em jogo, onde vocês leem e decoram a quadrinha sobre a letra P, e tem a página no final do livro reservada para escrever a parlendinha, a quadrinha, como você lembra. Tentar. Esse aqui é, na verdade, um trava-língua, porque ele repete tanto o som do P e do T que a gente acaba se embaralhando e travando a língua. Patacoada. A pata empata a pata, porque cada pata tem um par de patas. Se a gente repetir isso aqui por várias vezes seguidas, chega uma hora que a gente trava a língua de tantos sons repetidos. Então, vocês vão ler, decorar, brincar de recitar o trava-língua e depois vão escrever, lembrando, não é olhando para copiar, porque isso não é uma cópia, é uma escrita, que o que você seguir decorado, você passa para a página 261 e tenta escrever como decorou esse trava-língua. Na página seguinte, vocês têm aqui uma discussão sobre os animais que vocês viram nessa unidade. E vocês viram vários animais nas historinhas, né? Que na historinha Amigos, na historinha da Emma, do urubu, da menina que não tinha medo de dinossauros, né? Então, vocês viram vários animais. E dentre esses animais, o livro de português trouxe algumas informações científicas sobre esses animais. Aqui diz assim: viu a ema e o urubu, que são aves, como o pato ou o sabiá. O que são as aves? As aves são animais que possuem ossos, a gente chama eles de animais vertebrados, porque tem a coluna vertebral, possuem ossos. As aves têm o corpo coberto de penas, possuem bicos, não possuem dentes. O que corta os alimentos são os bicos. Põem ovos e, para ter filhotes, eles chocam os ovos que nascem dos ovos. Andam apenas em 2 patas, são chamados de bípedes. Bípedes porque só tem 2 patas. E são os animais, essa espécie, as aves, é a espécie, a maioria das espécies de aves voam. Então, o livro trouxe para vocês aqui um pouco sobre as aves. E depois trouxe, na historinha tinha também o porco e o cachorro, e na historinha dos amigos. E aqui no livro traz uma informação nova que diz que o porco e o cachorro são mamíferos. O que são mamíferos? São os animais que mamam quando pequenos. O homem é um mamífero, o cavalo é um mamífero, a vaca, o coelho, a baleia é um mamífero. Todos pertencem a essa classe dos mamíferos. Os mamíferos mamam quando pequenos, respiram pelos pulmões, e os mamíferos têm o corpo coberto de pelos. Lembram
que as aves têm o corpo coberto de penas, já os mamíferos têm o corpo coberto de pelos. Tá vendo? A vaca, o coelho aqui representado numa figura no livro de vocês. E eles são diferentes das aves. As aves nascem por ovos. Os mamíferos nascem da barriga de suas mães. Então, há uma diferença entre o grupo dos animais que a gente chama de mamíferos e do grupo dos animais que a gente chama de aves. Os dois são vertebrados, tanto as aves quanto os mamíferos possuem ossos, é a coluna vertebral. Certo? Vocês sabiam que o maior mamífero é a baleia azul? Ela pode chegar a ter 20 metros de comprimento. Então, o próximo que o livro traz para a gente são os répteis. Nós vimos também alguns animais que a gente chama esse grupo de animais de répteis. Aqui vocês têm o camaleão, a tartaruga. Os répteis são animais que andam rastejando. Por isso esse nome répteis, porque eles não andam, que andam se rastejando pelo chão. Eles têm patas, mas as patas são tão curtinhas que eles não conseguem dar passos retirando as perninhas do chão. Eles arrastam. Têm pernas muito curtas. Alguns vivem na terra, outros gostam muito da água. E eles têm o corpo coberto de escamas. Outros têm o corpo coberto de placas duras, que é a carapaça, que é o caso da tartaruga. O corpo da tartaruga é coberto por uma carapaça, por uma capa dura. E os outros répteis têm o corpo coberto de escamas. E tem uma característica que é igual à das aves. Os répteis também nascem dos ovos. E também o livro lembrou aqui para vocês que viram alguns animais que hoje não existem mais, que são animais que a história conta que eles viveram há milhões de anos atrás e hoje não existem mais, que são os dinossauros. O tiranossauro, um exemplo aqui de espécie de dinossauro, de grupo de dinossauro, e o triceratops. São duas espécies de dinossauros que o livro apresenta para vocês. Então, essa página 78 é uma página que traz novas informações e informações científicas sobre os animais que vocês conheceram nas historinhas, só para vocês tomarem conhecimento. Na página 79, vocês vão fazer uma atividade divertida, uma atividade artística, usando canudo e tinta. É assim. Vocês vão precisar de 3 copinhos plásticos, que vocês podem utilizar vasilhinhas que vocês tenham em casa. E vão precisar também de 3 cores de tintas, 3 cores diferentes. Vocês têm um exemplo aqui da amarela, azul e vermelha. Uma folha de papel, a que você tiver disponível em casa, não precisa ser uma folha de ofício, um canudinho e depois um lápis ou uma canetinha para tentar dar forma a essa tinta que você vai jogar no papel, soprando o canudinho. Vai encher o canudinho um pouquinho com tinta e depois vai soprar no papel para ver como fica e vai tentar formar desenhos como vocês veem aqui, ó, no livro. Ele traz alguns exemplos de tintas que foram jogadas com o canudo, misturadas, e depois colocou um olho, colocou patas, colocou bico, boca, dentes, certo? Para formar silhueta de animais. É uma brincadeira que o livro de português propõe para vocês se divertirem um pouco depois de terem lido tantas histórias que tinham animais, tá certo? Então divirtam-se também, façam as tarefas e também divirtam-se com essa atividade com tinta do livro de português.